Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento e assim nos auxiliando na prática daquilo que ouvimos. Para o culto de hoje, vocês receberam um convite com o título Aprovado ou Reprovado? Aprovado, reprovado. Desde o início da existência humana, o ser humano tem se preocupado em ser aceito, incluído, aprovado pelas pessoas. Enquanto que existe ser humano na face da terra, é assim que o ser humano tem sempre corrido atrás, para ser aprovado e aceito pelas outras pessoas. Podemos olhar ao nosso derredor, para a nossa própria vida, para a nossa própria história, para a nossa própria existência, e nós vamos constatar que nós passamos grande parte da nossa vida preocupados e ocupados em estar e agir de tal forma que as pessoas nos aprovem. Afinal de contas, nós não queremos e não gostamos de ser reprovados. Desde muito cedo, até mesmo antes de nascer, muitas pessoas às vezes são rejeitadas, reprovadas, por às vezes se tratar de uma gravidez indesejada, não planejada, ou talvez uma gravidez até forçada. E essas crianças já nascem rejeitadas, já nascem reprovadas. Quando a criança então nasce, tão logo nos seus primeiros cuidados e contato com as pessoas que o cercam, ela vai perceber se ela é aceita, aprovada ou rejeitada. Nas relações de amizades, na tenra idade já se iniciam as disputas, competições para serem aprovados ou reprovados, e esta dinâmica nas relações de amizade, elas vão perdurar durante toda a vida. Há situações de pessoas que vão aprovar a nós e tem aquelas que vão reprovar, assim como nós também vamos lidar desta forma com as pessoas. Então, logo quando inicia também a caminhada de estudos, quando inicia, e agora bem antes do que no nosso tempo, crianças com 3, 4 anos já vão para a escolinha, mas nas primeiras aulas, as crianças precisam se esforçar ao máximo para que lá no boletim escolar, no final do ano, não venha em caneta vermelha escrito reprovado. Elas precisam se esmerar, precisam provar as suas capacidades, o seu desempenho, para no final do ano receber o boletim escrito aprovado. Quando ingressa no mercado de trabalho, tão logo a pessoa passa por um período de experiência. Para alguns isso é chamado de período probatório, também no pastorado, nós passamos pelo período probatório. E aí, se a gente se esmerou, deu o melhor de si, se as pessoas entenderam que nós fomos bem, então no final deste período nós somos aprovados. Caso contrário, seremos reprovados. Chega também o tempo das paqueras, dos namoros, e o jovem, a jovem, começa a olhar, se apaixonar por alguém e vai fazer de tudo para ser aprovado por aquela pessoa. Mas não somente isto, vai se esmerar ao máximo para também ser aprovado e não reprovado pela família desta pessoa a quem está interessado. Poderíamos talvez citar outras tantas situações da nossa vida que nós experimentamos ou estamos diante dessa situação de aprovação ou de reprovação. No entanto, diante disso, poderíamos até dizer que muitas pessoas vivem a sua própria vida não para si mesmas, mas muitas pessoas vivem uma vida inteira somente esperando a aprovação das outras pessoas. Tem pessoas que nem vivem a sua própria vida, ou vivem tudo em função dos outros.
vivem aquilo que os outros dizem que é para viver e não vivem a sua própria vida. Quem sabe eu e você conheçamos pessoas assim. Ou talvez eu e você já vivenciamos isso. Nós deixamos de viver a nossa vida porque alguém diz que nos reprovou. Eu já vi pessoas que viveram uma vida toda buscando a aprovação de determinadas pessoas, mas chegaram no final da sua vida não recebendo aprovação nenhuma. Pelo contrário, reprovação e rejeição. Que forma triste é essa de se viver? Se por um lado percebemos e constatamos que o ser humano vive a vida preocupado com a aprovação recebida de outras pessoas, por outro lado, por vezes me parece que o ser humano não se preocupa nem um pouco se ele vai ser aprovado ou reprovado por Deus, aquele que o criou e lhe deu a vida, aquele que conduz e cuida dele a cada momento da sua vida. Nos textos para este 9º domingo após Pentecostes, trazem esta perspectiva de aprovação e de reprovação. Quando nós fazemos uma análise do ser humano, como eu já citei há pouco, que passa grande parte da sua vida buscando ser aprovado e em muitas situações e momentos experimenta o amargo sabor da reprovação, da rejeição, qual seria então o gosto de ser reprovado por Deus? E não é uma reprovação qualquer de talvez alguns anos da nossa vida, ou para algumas situações de uma vida toda, mas ser reprovado por Deus significa ser reprovado para a eternidade. Ou seja, não é passar uma vida sendo reprovado, mas passar toda uma eternidade sendo reprovado. Lembremos que já no Jardim do Éden, o ser humano foi reprovado por não buscar agradar a Deus, ou seja, por não obedecer a Deus. Sim, a palavra de Deus deixa muito claro estas duas perspectivas para nós seres humanos. Por um lado, sermos aprovados por Deus, mas também sermos reprovados. O texto do qual nós ouvimos de Hebreus é o texto base para a nossa reflexão de hoje e nos lembra que pela fé o ser humano recebe a aprovação de Deus. Consequentemente, a falta de fé então traz a reprovação de Deus. Pela fé, o ser humano é aprovado por Deus. A ausência de fé reprova o ser humano diante de Deus, porque, consequentemente, a falta de fé desagrada a Deus. No versículo 6 de Hebreus 11, nós ouvimos: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E quando não agradamos a Deus, somos reprovados por Deus. O autor de Hebreus aqui cita alguns exemplos conhecidos de pessoas que creram no Senhor Deus, depositaram sua fé, sua esperança nele e por isso agradaram a Deus e foram atendidas e aprovadas por Deus. Nós vimos que Abel ofereceu sacrifício de oferta a Deus e trouxe o melhor que ele tinha. Ele trouxe com desprendimento, com disposição, com entrega, com gratidão, demonstrando assim a sua total dependência de Deus. E diz o texto bíblico que Abel foi aprovado por Deus. Caim, por sua vez, com atitudes e gestos contrários, ele trouxe por obrigação a sua oferta diante de Deus. Ele trouxe daquilo que sobrava, daquilo que ele havia produzido, e Deus não se agradou da sua oferta, e por isso ele não foi aceito, mas foi reprovado, foi rejeitado por Deus. Também ouvimos no texto de Hebreus de que Noé foi aceito, aprovado por Deus, porque confiou na palavra de Deus quando ele era para construir a arca, para salvar aqueles que Deus havia destinado. O autor ainda apresenta a conhecida figura de Abraão, que por sua obediência em gestos e atitudes de fé e confiança,
seguiu e viveu como estrangeiro em terras desconhecidas. Ser estrangeiros, amados e amadas, é não ser dono de terra. Ser estrangeiro é não ter tudo debaixo do seu domínio. Ser estrangeiro é viver na dependência de alguém outro, pois não é dono ou senhor do espaço no qual habita e ocupa. Abraão, diz o texto, tornou-se pai contra todas as evidências e expectativas. Nenhuma expectativa humana havia para Abraão e Sara, mas ele tornou-se pai, pois ele já avançado em idade, ele e Sara poderiam dizer que eram estéreis, mas contra todas as evidências, porque ele confiou, ele se tornou pai. Na leitura de Gênesis que nós ouvimos, nós percebemos que também Abraão, o conhecido pai da fé, também correu o risco de ser reprovado. Aliás, Deus havia chamado ele um pouco antes do nosso texto, no capítulo 12, nós lemos capítulo 15, no capítulo 12 nós encontramos o chamado de Abraão, que Deus diz: sai da tua terra, deixa tudo para trás e vai para a terra distante, para a terra estrangeira que eu vou lhe mostrar. Abraão não questionou e foi. Deus se havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação. Ele não questionou e foi. Mas no nosso texto que nós ouvimos, Abraão balançou também na sua confiança. Ele disse: ok, Deus, tu já me deste tanta coisa, mas eu acho que eu não vou ter filho. O meu empregado vai ser o meu descendente. Afinal de contas, Abraão já estava com quase 90 anos, a esposa era estéril e contra todas as evidências, ele jamais poderia se tornar pai. No entanto, ele é desafiado a confiar nas promessas de Deus de ser pai de uma grande nação. Mas, mesmo contra todas as evidências, diz o texto que Abraão creu em Deus o Senhor e por isso o Senhor o aceitou. Abraão também balançou, quase que pôde ser rejeitado ou reprovado, mas ele creu no Senhor Deus e por isso o Senhor o aceitou. E se nós olhamos a história de Abraão adiante, nós vamos perceber que de fato Abraão confiou, creu, depositou a sua fé no que receberia, mesmo contra todas as evidências, mesmo não podendo ver. E por isso, ele foi aprovado por Deus. Amados e amadas, fé tem exatamente o seu ponto de partida naquilo e daquilo que nos é incerto, que nos é abstrato, que nos é confuso, que nos é inseguro, que nos é impossível. Fé tem a ver com aquilo do qual nós achamos que não tem nenhuma evidência, que não tem nenhuma lógica. Ali a fé entra em ação. O versículo 1 do nosso texto, que também ouvimos na saudação desse culto, nos lembra que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé tem a ver com espera. Fé tem a ver com aquilo que não está no domínio de nossas mãos. Se já temos o que precisamos, então não temos mais nada o que esperar, e nem depender do que ainda está por vir. Se nós já temos tudo, se nós já sabemos tudo, então não temos nada que esperar e nada para receber. E para isso não precisamos fé. Por isso o ser humano, exatamente por não suportar esta insegurança, esta incerteza e esta dependência de Deus, é que o ser humano de todos os tempos e lugares vive a sua vida toda lutando e buscando tudo para ter tudo sob o seu controle e a sua posse, para não precisar depender de nada e de outras pessoas. O ser humano busca cercar-se de aprovações, de posses, de recursos materiais, de poder, de autoridade, para que diante de qualquer necessidade ou situação, ele possa ter tudo à sua disposição e serviço.
Quando assume então esta posição, o ser humano já não depende mais de ninguém e de nada, e assim ele se torna autossuficiente, dono de tudo e de todos. É assim que o ser humano busca e almeja viver. É claro que, se somos realistas, sabemos que isto é uma triste e amarga ilusão. O ser humano pode querer ganhar o mundo, pode ter fortunas, pode ter muito dinheiro, como aquela parábola que Jesus contou do homem que tinha já grandes celeiros, mas teve uma enorme colheita e disse: eu vou arrancar tudo e vou construir muito maior, porque aí sim eu vou ter tudo guardado, e eu não preciso de mais ninguém, e aí eu posso deitar, beber e comer. E Jesus olha para ele e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens para oferecer? Esta é a triste e amarga ilusão do ser humano, achando que ele pode ter tudo sob o seu domínio e poder. E o autor de Hebreus, quando apresenta os exemplos de fé, ele aponta exatamente na direção oposta, pois fé não é compatível com autossuficiência, com poderio, com acúmulo de posses, com o domínio de pessoas e coisas, mas pelo contrário, tem a ver com a condição de estrangeiro e de refugiado. Diz o texto nos versículos 13 e 16, todos esses, aqueles do qual o autor cita, que são os pais da fé, declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo, com o olhar de espera, procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Todos estes que foram aprovados por Deus, do qual fala a carta aos Hebreus, são estes que se entendiam dependentes de Deus. Interessante observar que o modo que as pessoas vivem e se colocam diante de Deus é que resulta na aprovação ou na reprovação delas diante de Deus. Como eu e você temos nos colocado diante de Deus? Como eu e você temos vivido nossa vida no nosso dia a dia? Na leitura do Evangelho que ouvimos há pouco, Jesus conta a parábola dos empregados à espera do patrão. Nesta parábola somos lembrados que somos peregrinos neste mundo e que em algum momento o nosso Senhor, o dono deste mundo, voltará para chamar a nós, e dependendo de como nós estamos esperando, seremos aprovados ou reprovados por Ele. Jesus diz: felizes, bem-aventurados são aqueles que o patrão encontrar preparados, acordados, esperando. Estes serão aprovados. No texto que antecede a parábola dos empregados, Jesus inclusive mostra que devemos nos portar e viver para sermos aprovados e recebermos o reino de Deus. Jesus aqui nesse texto, e esse texto por vezes foi usado por algumas linhas teológicas, dizendo então que nós não podemos ter posses e que devemos vender tudo e distribuir aos pobres, e Jesus aqui em nenhum momento ele está querendo fazer um discurso defensor do socialismo e oposição ao capitalismo, mas pelo contrário, Jesus aqui nesse texto ele quer levar os seus ouvintes, dos quais nós somos parte, a dependermos, confiarmos, esperarmos inteiramente nele, vivermos a nossa vida em fé e confiança no cuidado de Deus, já aqui, mas também com olhar para a eternidade, para quando um dia Jesus nos chamar, seja pela sua volta, quando Ele voltar para reunir toda a sua igreja, ou pela morte, que nós tenhamos o olhar para a verdadeira riqueza. Jesus nos convida para olharmos para aquilo que é verdadeiro tesouro e riqueza que o ser humano pode e deve experimentar. Ou seja, pela fé ser aprovado diante de Deus para a eternidade. Amados e amadas, Deus nos chama para a eternidade. Já aqui, Ele nos chama para já viver reino de Deus aqui, para olharmos para a eternidade.
Deus nos convida para sermos aprovados por Ele. Quando Deus nos chamar para a eternidade, nós vamos ser aprovados ou rejeitados? A palavra aqui nos lembra, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Que eu e você, amado e amada, possamos viver como Abraão, Isaque, Jacó, Noé e tantos outros personagens bíblicos que pela fé abriram mão do seu poder, do seu conhecimento, do seu domínio, das suas posses e confiaram e esperaram plenamente naquele que é Senhor sobre a nossa vida aqui, mas também sobre a eternidade. E se nós vivermos assim como estes que foram aprovados por causa da sua fé, com toda certeza, quando Deus nos chamar, também eu e você seremos aprovados e não reprovados. Que Deus nos ajude com a sua palavra para que diariamente Ele nos alimente a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser aprovados por Deus. Que Deus alimente no meu e no teu coração diariamente a fé. E não esqueçamos, a fé é alimentada diariamente. Não é a cada 15 dias, não é a cada 30 dias, nem uma vez por ano. Diariamente. Quando nós abrimos a palavra de Deus em casa, quando lemos o Castelo Forte, quando oramos de manhã e entregamos o dia para Ele. E olha, isso é fantástico experimentar. Às vezes o dia vira do avesso no final do dia, né? Já chegou algumas vezes que eu e a Maru de manhã entregamos o dia para Deus e as coisas que tinha, chegou à noite, a gente fez uma análise e disse, eu acho que nem 10% do que a gente tinha imaginado aconteceu. Mas poder à noite deitar com a cabeça no travesseiro e olhar e agradecer e dizer, Deus, obrigado, porque mesmo assim Tu nos conduziste. Que Deus nos ajude para ouvirmos a palavra de Deus e falarmos com Ele diariamente. E aí seremos aprovados no dia que Deus nos chamar para junto dEle. Que Deus nos abençoe. Amém. A palavra nos desafia. Não nos deixa acomodar, como diz um hino. Por isso, desafiados pela palavra, nós somos convidados a confessar a nossa fé. Convido quem puder para colocar-se de pé. E ao confessarmos a fé, nós não queremos somente repetir as palavras que aprendemos no ensino confirmatório. Se alguém não aprendeu ainda, pode voltar para o ensino confirmatório, não tem problema. Mas nós não queremos somente pronunciar estas palavras. Nós queremos declarar que nós cremos, que depositamos a nossa fé e a nossa confiança neste Trino Deus. E nós então podemos juntos como comunidade dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus acolha a nossa confissão e que Ele firme os nossos passos, mas também a nossa voz, para continuarmos confessando e declarando a nossa fé neste Deus. Amém.